Boa tarde, minha turminha do quarto ano. Professor Gleidson já na área aqui, todo caracterizado de índio, para comemorar a data de hoje, que é muito importante. Data essa que se comemora o Dia do Índio, esse povo que muito contribuiu para a nossa alimentação, vestimenta, cultura, costume, né, crianças? Então vamos lá conhecer um pouco mais da nossa, do conto, que é o gênero literário que hoje nós iremos estudar. A nossa aula é de língua portuguesa. O conto, crianças, é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim das histórias narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estruturas bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo? Elementos de um conto. São elementos de um conto: personagem, narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Vamos conhecer cada um deles? Os personagens. As narrativas reais ou fictícias podem ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas, animais, objetos e seres inanimados. São os personagens da narrativa, criança. Embora seja comum que os contos tenham poucas personagens. O narrador, criança, o narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. Ele pode ser narrador personagem que faz parte da história, né? Ele também pode ser um narrador observador. Ele não participa da história, ao invés disso, ele apenas é uma voz contando o que acontece. E pode ser narrador onisciente. Assim como o observador, ele não participa da história, entretanto, essa sua voz é onisciente, ou seja, sabe de tudo no universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que os personagens estão pensando, sentindo. Entendeu, crianças? Agora nós temos o tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o fim das narrativas, a época em que tudo ocorre. Esse é o tempo, crianças. E o espaço, professor? O espaço é o local onde os personagens estão. Assim como o tempo, as narrativas ocorrem em um espaço, descrito explícita ou implicitamente. Ou seja, criança, o espaço pode ser aparecer ou não aparecer. Novamente, trata-se de uma narrativa bastante curta. E muitas vezes acontece em um único espaço de tempo, em um único local. E o enredo, criança? O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, ou seja, um começo, um meio e um fim. O conflito, crianças? O conflito, por sua vez, é uma situação gerada por uma das ações iniciais ou em uma das ações iniciais e que faz com que as outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema que ali foi gerado. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Professor, mas agora que o senhor já falou dos elementos do conto, ele falou que o conto é uma narrativa curta. E é um texto, né, professor? Sim, é um texto, crianças. E todo texto, professor, não tem uma estrutura? Sim. E qual é a estrutura do conto? Vamos lá conhecer a estrutura do conto? O conto costuma ser estruturado em 4 partes, crianças: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Vamos ver cada uma delas? Vamos lá? A introdução é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada. E quais são os primeiros acontecimentos dela? O desenvolvimento apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa.
Vemos o conflito, a situação, problema, que fará os personagens agirem para resolvê-los. É nesse momento do desenvolvimento que eu vou conhecer qual é a situação, problema, o conflito que vai ser gerado ali e que vai fazer com que as pessoas mudem o sentido dessa narrativa. O clímax, criança, é o momento de maior tensão da nossa narrativa. É quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da nossa história. E, por fim, nós temos a conclusão ou desfecho, a solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou, para mostrar que o problema foi solucionado ou não. Né? Na conclusão, eu posso ter a solução ou não desse problema. E isso depende muito do tipo de conto que nós estamos lendo. Exemplos de tipos de conto, nós temos o conto de fada, que são os contos maravilhosos, que possuem um elemento maravilhoso, um mundo cheio de fantasia, né, crianças? Nós temos o conto de terror, né, que é diferente do conto de fadas. Nesse conto, a história inclui os elementos sobrenaturais, sem aquele ar de naturalidade. Trata-se do terror com personagens legendários, tipo vampiros, lobisomens, mortos-vivos. Nós temos o conto fantástico, criança, que nos levam que é uma narrativa curta que leva o elemento absurdo a cenários de personagens do próprio cotidiano. São personagens comuns, levando a vida comum até que algo absurdo aconteça, algo que não poderia acontecer na realidade. É justamente a proximidade com a realidade do leitor que causa maior estranhamento na história. Tudo bem, crianças? Esses são os tipos de contos que nós temos aqui. Agora, nós vamos conhecer um conto muito importante, criança. Muito importante para o dia de hoje. E ele nos vai refletir sobre a importância do povo indígena para a nossa cultura, para a nossa alimentação. Porque muitas das vezes nós vemos o índio como um ser inferior, né, crianças? Mas, na verdade, eles não são um ser inferior. Porque foi através deles que nós ficamos conhecendo as práticas medicinais. Foi através deles que nós adquirimos o hábito de dominar as redes, que é tão bom se balançar na rede, não é, criança? Vamos lá conhecer esse conto maravilhoso? Ele vai estar no material de vocês. A dança do arco-íris. O espetáculo da natureza na visão dos índios. Há muito e muito tempo, vivia sobre a planície de nuvens uma tribo muito feliz, criança. Como não havia solo para plantar, só um emaranhado de fios branquinhos e fofos como um algodão doce. As pessoas se alimentavam de carne, de aves abatidas com flechas, que faziam amarrando em feixe uma porção de fios que formavam o chão. De vez em quando, o chão dava umas sacudidas. A planície inteira corcoveava e diminuía de tamanho, como se alguém abocanhasse parte da superfície. Certa vez, tentando alvejar uma ave, um caçador errou a pontaria e a flecha se cravou no chão. Ao arrancá-la, ele viu que se abria uma fenda, através da qual pode ver que lá embaixo havia outro mundo. Que mundo era esse, criança, será? Você faz ideia de que mundo era esse? Espantado, o caçador tampou o buraco e foi embora. Não contou sua descoberta a ninguém. Na manhã seguinte, voltou ao local da passagem, trançou uma longa corda. Ele voltou na manhã seguinte ao local da passagem, trançou uma longa corda com os fios do chão e desceu até o outro mundo. Foi parar no meio de uma aldeia, onde uma linda índia lhe deu as boas-vindas. Tão surpresa em vê-lo descer do céu, quanto ele de encontrar
a criatura tão bela e amável que era aquela índia. Conversaram um longo tempo e o caçador soube que a região onde ele vivia era conhecida por ela e o seu povo como o mundo das nuvens, formado pelas águas que evaporavam dos rios, lagos e oceanos da terra. Vai ver, é por isso que o chão lá de cima treme e encolhe, ele pensou. Ao fim da tarde, o caçador despediu-se da moça, agarrou-se à corda e subiu de volta, crianças, para casa. Dali em diante, todos os dias, ele escapava para encontrar com a jovem. Ela descreveu para ele os animais ferozes que havia lá embaixo. Ela disse a ele que lá no alto, ele disse a ela que lá no alto as coisas materiais não tinham nenhum valor. Um dia, a jovem deu ao caçador um cristal que havia achado perto de uma cachoeira e pediu para visitar o mundo dele. O rapaz o ajudou a subir pela corda. Mal tinha chegado lá nas alturas, descobriram que havia sido seguido pelos parentes dela, curiosos para ver como se vivia tão perto do céu. Foram todos recebidos com uma grande festa que selou a amizade entre as duas nações. A partir de então, crianças, começou um grande sobe e desce entre o céu e a terra. A corda não resistiu a tanto trânsito e se partiu. Uma larga escada foi então construída e o movimento se tornou ainda mais intenso. O povo lá de baixo, indo a toda hora, divertia-se na nuvem. Deixou de lavar a terra e cuidar do gado. Os habitantes lá de cima pararam de caçar pássaros e começaram a se apegar às coisas que as pessoas de baixo lhes davam de presente ou que eles mesmos desciam para buscar. Vendo a desarmonia instalar-se entre a sua gente, o caçador destruiu a escada e fechou a passagem entre os dois mundos, crianças. Aos poucos, as coisas foram voltando ao normal, tanto na terra como nas nuvens. Mas a jovem índia, que ficara lá em cima com seu amado, tinha saudade de sua família e de seu mundo. Sem poder vê-los, começou a ficar cada vez mais triste. Aborrecido, o caçador fazia tudo para alegrá-la. Só não concordava em reabrir a comunicação entre os dois mundos. O sobe e desce recomeçaria e a sobrevivência de todos estaria ameaçada. Certa tarde, o caçador brincava com o cristal que ganhara da mulher. As nuvens começaram a sacudir sobre seus pés, sinal de que lá embaixo estava chovendo. De repente, um raio do sol passou pelo cristal e se abriu no maravilhoso arco-íris que ligava o céu e a terra. Trocando o cristal de uma mão para outra, o rapaz viu que o arco-íris mudava de lugar. "Yupi!", gritou ele. "Descobri a solução para os meus problemas." Daquele dia em diante, quando aparecia o sol depois da chuva, sua jovem mulher escorregava pelo arco-íris abaixo e ia matar a saudade de sua gente. Se alguém lá de baixo se metia a querer visitar o mundo das nuvens, o caçador mudava a posição do cristal e o arco-íris saltava para outro lado. Até hoje, criança, ele só permite a subida de sua amada, que sempre volta feliz para os seus braços. Bom, criança, esse foi o exemplo do nosso conto. Agora leia com bastante atenção o conto no caderno de atividade e responda as questões que forem propostas para você. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus. Um forte abraço do professor Gleidson e feliz Dia do Índio.